habitará. Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo habitará. Caríssimos irmãos e irmãs, paz e alegria no Senhor vivo e ressuscitado. Neste Deus que é a vida nova, que é a esperança nova que Deus nos enviou. Que essa paz chegue a você e a toda a sua família. 22º domingo do tempo comum. Neste domingo, o centro está na discussão sobre a lei. Muitas vezes, viver, praticar uma lei rigorosa e muito bem estabelecida é muito bom, ou até muito fácil. Por quê? Fazendo o que está estritamente presente na lei, eu alcanço a salvação, eu alcanço aquilo que me fora prometido. E é aqui que a liturgia vai trazer uma discussão importante. Por quê? Se eu me coloco a seguir uma lei estritamente, sem uma abertura de coração, sem uma conversão, simplesmente fazendo tudo o que deve ser feito conforme está prescrito por letras frias, a salvação sou eu mesmo que consigo. Ela não vem de Deus. O próprio Deus vai dizer no livro de Deuteronômio, que leremos hoje na primeira leitura: o que eu quero não são os holocaustos, mas um coração contrito e humilhado. Deus quer que o ser humano se volte para Ele de coração. Deus quer que esse ser humano abra a sua vida para que ela possa ser inundada pela graça de Deus. A primeira leitura é um trecho do capítulo 4 de Deuteronômio, entre os versos 1 e 8. E o texto começa assim. Verso 1. Agora, Israel, ouve as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir, para que fazendo-os vivais e entreis na posse da terra prometida pelo Senhor Deus aos vossos pais. Então, seguir a lei e os preceitos é para que tenham vida. Ali está o centro. Então, siga a lei e os preceitos para que a vida se manifeste. Para que você possa realmente perceber a importância e o valor dessa vida. E continua o texto, verso 6. Vós os guardareis, pois, e os poreis em prática, porque neles estão a vossa sabedoria e a vossa inteligência. As leis são para que viva, para que tenha sabedoria e para que tenha inteligência. E a vida, a sabedoria e a inteligência muitas vezes nos ajudam a, no caminho da vida, percebermos trajetos novos, formas novas, perspectivas novas. Um grande exemplo: nunca fomos um povo de usar máscara, mesmo que estejamos enfermos, com gripe, diferente dos asiáticos. Agora usamos. Ela resolve todos os problemas? Não. Mas ela me protege e protege os outros, principalmente os outros. Então ela surge com essa finalidade. Pode ser que futuramente surja uma outra possibilidade, mas a inteligência humana ofereceu isso. As vacinas, elas salvam as vidas? Nem sempre. Mas elas são frutos dessa engenhosidade humana que ajudam a este tempo agora difícil ser superado e vencido. Pode surgir futuramente uma boa vacina, como surgiu a da varíola e extirpou a varíola do mundo. Mas por enquanto nós estamos lidando com este vírus em cima, baseados numa dificuldade, e tentamos aí trabalhar da melhor forma. A lei
ela precisa trazer vida, ela precisa trazer esperança. Ela não pode ser dura e rígida. Toda dureza e toda rigidez não recebeu a graça do Espírito de Deus. Não se deixou iluminar pelo Espírito de Deus. Se há rigidez e dureza, não precisa ter diálogo, não precisa ter Espírito, não precisa ter a graça de Deus, não precisa ter nada. Simplesmente faça aquilo e pronto, e o homem por conta própria se salva. O Deuteronômio nos convida, ou melhor, Moisés convida ao povo de Deus e a cada um de nós que aprenda a entender o sentido da lei. Uma lei que realmente transborde nos corações, que faça com que o ser humano descubra como esse Deus é bondoso para com eles. E até para que os outros vejam como este Deus é bom. E da primeira leitura nós vamos ao Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje está no capítulo 7 de São Marcos, alguns trechos desse capítulo 7, do 1 ao 8, do 14 ao 15 e do 21 ao 23. Os mestres da lei e os fariseus, ou seja, aqueles que realmente entendiam a lei e comandavam a religião judaica, só falta aí os saduceus, mas aqueles que entendiam, que liam os textos, eles chegam até Jesus para questionar porque os seus discípulos não lavam as mãos como deveria ser lavado antes de comer. A questão aqui é não amar a Deus sobre todas as coisas, mas é lavou ou não lavou a mão? Claro, a lei de lavar as mãos, as vasilhas, os copos e o corpo é uma lei de pureza que com certeza possibilitava as pessoas não serem contaminadas e não ficarem enfermas. Tanto que hoje nós lavamos as mãos rotineiramente ou passamos álcool em gel exatamente para combater vírus e bactérias. Mas aquela lei era uma lei que escravizava as pessoas. Porque poderia surgir aqui uma outra pergunta. Todo mundo tinha água suficiente? Lembremos que a terra de Israel é seca e falta muita água. Então talvez a pouca água que existia estava sobre os domínios de alguns e não eram todos que podiam ter acesso a essa água. Então como iam organizar isso? Andando daqui para lá ou de lá para cá, como eram Jesus e seus discípulos. Os fariseus não discutem o amor a Deus ou o amor ao próximo. Não discutem honrar os pais ou não. Eles discutem leis minuciosas, que muitas vezes chegavam aí a 600, 700, e escravizavam esse povo e os afastavam de Deus. Não aparece no trecho de hoje, mas nesse capítulo 7, Jesus vai perguntar a eles: vocês honram com os lábios, mas o vosso coração não está em Deus. Vocês leem em Moisés que dizia honrar pai e mãe, e quando os vossos pais necessitam porque estão idosos, vocês dizem assim: eu vou pegar o valor que eu poderia cuidar de vocês e vou ofertar no templo, e não cuida dos pais. Ou seja, é uma lei que sai da boca, mas não vem no coração. Eu estou pronto para julgar e condenar os meus irmãos que estão por aí porque estão fazendo isso errado ou aquilo errado, mas eu não tenho um coração aberto para dar um passo, para ir ao encontro, para ajudar aquele que necessita, para talvez, ao invés de apontar o dedo e julgar, ir até esse irmão, tentar trazê-lo, tentar resgatá-lo, tentar buscá-lo com o meu exemplo, com o meu bom exemplo. Os fariseus e os mestres da lei estão lá como um conjunto legalista que só olha para a lei como fundamento primordial e esquecem a graça de Deus. Sem a graça de Deus, meus irmãos e irmãs, sem o Espírito de Deus que nos ilumina, não conseguimos chegar a lugar algum.
Por isso que a igreja sempre pede a luz desse Espírito para que nos ajude a entender as Escrituras. Porque uma leitura fundamentalista ao pé da letra nos afasta e não nos faz descobrir esse Senhor. Não nos faz perceber a grandiosidade do seu amor. E nos torna pessoas frias, sem vida, sem inteligência e sem sabedoria. E continua o texto no verso 6. Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. De nada adianta um culto que me prestam, pois a doutrina que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Uma tradição que está aqui no mandamento de Deus, não nos 10 mandamentos, mas é a lei, por exemplo, da circuncisão. E a igreja primitiva, no seu surgimento, discute: precisa ser circuncidado ou não precisa? Precisa cumprir todas as outras leis ou não precisa? E Paulo, que era fariseu, que era conhecedor da lei, vai dizer não. A lei primordial é o amor a Deus e ao próximo. Esse é o fundamento da lei. Essa é a base fundante dessa lei. E é nela que nós precisamos nos apoiar. Feche o seu coração para rigorismos desnecessários. Mas abra o seu coração para a graça de Deus. Porque é de dentro de nós, é do nosso coração que saem tantas coisas ruins, mas também podem sair coisas boas. Por isso que é preciso transformar isso. Não é de fora que saem os adultérios, maledicências, inveja, calúnia, é de dentro. Por isso que precisa transformar esse coração, e para transformar esse coração é só o Espírito de Deus que consegue fazer isso. Nos tornar homens e mulheres novos. Não é uma prática, não é um jeito, não é uma forma, mas é pedindo ao Espírito de Deus que ilumine o nosso coração, para que possamos ser diferentes, que Ele instrua a nossa mente, a nossa inteligência, que Ele nos dê sabedoria para sabermos lidar. Um pai, uma mãe não sabe fazer tudo na educação dos seus filhos, mas conforme caminha, suplica sempre a este Espírito que os ilumine para poder conduzir os filhos na melhor direção. Não é um conjunto legal que vai nos conduzir aqui ou ali. Somos homens e mulheres cheios de vida e de esperança. E é nessa vida que Deus deseja derramar a sua graça e a sua paz. Por isso vai nos dizer Tiago hoje, na segunda leitura, no primeiro capítulo da carta de Tiago, versos 17 ao 27. Todo dom precioso e toda dádiva perfeita vem de Deus. Vem do Pai das luzes, no qual não há mudança nem sombra de variação. A graça vem do Senhor e precisamos saber acolhê-la. A salvação vem do Cristo, mas precisamos acolhê-la, precisamos entender, precisamos ouvir o chamado de Deus. Seguir o Senhor não é seguir um conjunto de regras, mas é seguir um Senhor no caminho de uma vida. E no caminho dessa vida, muitas coisas vão acontecendo e vão se desenvolvendo. A lei, ela é necessária. Os mandamentos, as regras são importantes, mas eles precisam gerar vida. Eles precisam transformar-nos. Por isso que é preciso que nos deixemos encher da palavra de Deus, para que ela, iluminada por essa graça que o Senhor nos concede, que é o seu Espírito, possamos agir com inteligência e sabedoria, e assim conseguirmos compreender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, o que Deus deseja para cada um de nós. Fique com Deus, meus irmãos e irmãs, e peçamos sempre: vinde Espírito Santo,
nos ilumine e nos conduza na direção do Senhor. Que Deus os abençoe e guarde, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz.